É muito louco pensar que às vezes uma simples fisgada, tipo uma dorzinha na coxa de um zagueiro super jovem, pode ser o gatilho exato para forçar a aposentadoria precoce de, sei lá, 3 ídolos históricos de um clube. Uhum. Parece até um exagero, né? Parece um roteiro de ficção totalmente exagerado, algo bem distante da realidade prática do futebol. Mas, lendo o material de hoje, a gente percebe que é exatamente esse efeito dominó silencioso que uma única lesão muscular acabou de engatilhar nos bastidores do Grêmio. Exato. É o famoso efeito borboleta batendo na porta do vestiário. Pois é. Então, a nossa missão neste mergulho de hoje é justamente destrinchar como é que um rompimento de fibra, que parece um fato isolado, colocou um modelo de jogo inteiro em xeque, sabe? E acabou forçando um choque de gerações bem brutal. O abalo sísmico começou de verdade com aquela confirmação médica do Gustavo Martins, né? Ah, sim, que ele só volta depois da data FIFA. Isso, exatamente. Com essa lesão muscular, ele fica de fora e deixa um vácuo imenso na zaga ali do lado do Vieri. E o que era para ser uma simples substituição, tipo colocar o reserva imediato, se transformou no maior teste de estresse da temporada. Um estresse tático e político, né? Totalmente. Especialmente para o técnico português, o Luiz Castro. Tudo isso caindo no colo dele, logo agora, às vésperas de um jogo crucial, que é essa partida de segunda-feira, dia 16, lá em Chapecó. E o que mais me chamou a atenção nas notas e nos relatórios que a gente recebeu para essa análise é que a escolha para essa vaga não é uma troca simples. Nem um pouco. Não é tipo, sai um zagueiro e entra outro com características parecidas. A mesa do treinador, no momento, tem 2 opções primárias que, assim, representam visões de mundo completamente opostas dentro do esporte. É um choque de filosofias. Sim. De um lado, a gente tem o Balbuena, ele tem 34 anos de idade e é descrito naquele perfil mais clássico, né? O famoso zagueiro cascudo. Isso, zagueiro cascudo de imposição física extrema. E do outro lado, tem o Luiz Eduardo, que tem só 18 anos. Ele vem daquela mesma fornada recente da base que revelou nomes como o Thiaguinho e o Mac. Que é uma geração de muita explosão física, né? Exato. O grande cartão de visitas do Luiz Eduardo é uma velocidade absurda, uma intensidade que não para. É tipo o estagiário brilhante e super rápido contra o funcionário sênior que conhece todos os atalhos da empresa, sabe? Nossa, essa analogia é perfeita, porque colocar o Balbuena em campo significa, na prática, dar um passo atrás no processo de renovação da equipe. É a escolha conservadora. É a escolha que traz o peso da experiência, aquela leitura de jogo viciada em anos de campo. Já a escolha pelo Luiz Eduardo representa a perspectiva de afirmação rápida dessa juventude da base. Tá, mas aí eu te pergunto, o ponto central dessa disputa é só a idade? Porque assim, até que ponto o ano de nascimento define quem entra em campo? O fascinante aqui é que a idade é só a ponta do iceberg, sabe? O problema real passa bem longe do número impresso ali na carteira de identidade. Então é sobre o que exatamente? A questão recai puramente nas mecânicas corporais, nas características físicas e na biomecânica que cada um desses jogadores oferece para sustentar a engrenagem defensiva do time. Entendi. Até porque, lendo as notas sobre a evolução tática da equipe, fica bem evidente que o Grêmio estabeleceu um padrão muito rígido agora. Naquele período que os documentos chamam de fase pós-Atlético Mineiro, né? Isso. O time parece que foi desenhado milimetricamente para ter uma velocidade extrema nas transições. O Luiz Castro exige que a equipe jogue com as chamadas linhas adiantadas, aplicando um pressionamento asfixiante o tempo todo. É um perde-pressiona que não para. Exatamente. E é por isso que opções como o Pavon ali na lateral direita e a própria dupla titular na zaga, o Martins e o Vieri, vinham sendo inegociáveis. É que essa lógica do controle do espaço no campo dita a sobrevivência dos defensores hoje em dia. Quando o Castro pede essas linhas altas, ele está, essencialmente encolhendo o campo útil de jogo. Para uns 30 metros, mais ou menos. Por aí. A ideia central é estrangular o adversário lá perto do gol deles, não deixar o cara respirar. Mas, bom,
Isso tem um custo, né? Um custo matemático e implacável, porque se você encolhe a linha de frente e empurra todo mundo para o ataque, você automaticamente deixa uns 40 ou 50 metros de grama completamente vazios nas costas da sua zaga. É um latifúndio desprotegido. Literalmente um latifúndio, e esse espaço imenso só pode ser policiado por quem tem muito pulmão, uma explosão muscular imediata e uma capacidade de recuperação em altíssima velocidade. Mas aí eu vou fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque Certo. manda. O Balbuena tem 34 anos e uma bagagem absurda em grandes competições. Ele jogou no mais alto nível. É a inteligência tática dele, aquela capacidade mental de ler a jogada, de antecipar o passe antes de todo mundo. Isso não compensa o fato de a linha defensiva estar tão alta? É um argumento super válido. Porque assim, por que a velocidade bruta das pernas de um garoto de 18 anos consegue superar a velocidade de raciocínio e a malícia de um veterano consagrado? A mente não ganha do corpo nesse cenário. A mente lê o jogo perfeitamente, sem dúvida. O Balbuena, com toda a experiência dele, ele sabe que o passe em profundidade vai acontecer. Ele prevê isso quase um segundo antes do garoto de 18 anos sequer perceber que o meio adversário se movimentou. Certo. Ele tem a leitura perfeita. Tem. O problema fundamental aí esbarra nas leis da física, sabe? Na biomecânica mesmo. Como assim? Pensa no momento em que a bola viaja pelo alto e o atacante adversário arranca em direção àquele latifúndio vazio. E detalhe, esse atacante geralmente é um velocista de 20 e poucos anos, no auge absoluto do vigor físico. Cara muito rápido. E isso, nessa hora, a corrida deixa de ser uma questão de inteligência, passa a ser puramente mecânica. É uma corrida de puro atletismo até o gol. Precisamente. E isso é o oposto do que um zagueiro veterano deseja. Porque pensa no movimento. O zagueiro está de frente para o lance. Ele precisa girar o quadril, mudar completamente o centro de gravidade dele e dar um sprint máximo, correndo de costas para recuperar o terreno perdido. Nossa, e girar o quadril aos 34 anos para apostar a corrida não deve ser fácil. É aí que a coisa complica. O veterano pode até ter uma boa velocidade final, mas a fase de aceleração inicial é onde o corpo sente. Ele perde ali aqueles 2 metros iniciais que são cruciais em relação ao atacante mais novo. Ah, faz sentido. E é exatamente aí que a agilidade elástica e o vigor do Luiz Eduardo se tornam ferramentas táticas insubstituíveis para o esquema. A velocidade de recuperação do garoto corrige erros de posicionamento que o Balbuena, por ser mais pesado, não pode se dar ao luxo de cometer. Então, no fim das contas, o Balbuena acaba virando refém da própria geometria do campo que o modelo do Luiz Castro impõe. Sem dúvida nenhuma. Até porque os relatórios mostram que o Balbuena rende o seu melhor futebol quando o time joga com linhas mais baixas. O bloco recuado, né? Exato. Defendendo ali colado na própria grande área. Porque aí o cenário muda. Isso favorece imensamente a solidez dele. A imposição estática, aquele combate corpo a corpo, a dominância na bola aérea, ele vira uma muralha intransponível. Mas como a instrução inegociável do treinador é empurrar o time lá para a linha de meio campo, Ele fica exposto. Ele cai num cenário de corrida de pista, onde as maiores virtudes dele são completamente anuladas. E os declínios físicos, que são naturais da idade, são testados no limite absoluto. o que me deixa realmente fascinada na leitura desses relatórios não é só essa disputa direta pela vaga na zaga. É o que isso desencadeia, né? Sim, o efeito cascata absurdo que tudo isso gera. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa escolha na zaga é, na verdade, um grande sintoma de um efeito dominó que está varrendo as estruturas do elenco inteiro. É uma crise de identidade do time. Exatamente. A gente vê jogadores históricos que foram fundamentais nas últimas temporadas, perdendo espaço de uma forma muito drástica. O material que a gente avaliou cita nominalmente nomes de peso. Como o Marcos Rocha, o Kahneman. E até o atacante Mlian, sabe, que esse segundo documento foi reduzido a apenas uma alternativa tática para o segundo tempo. Eles simplesmente colidiram de frente com esse modelo de alta intensidade. É que o modelo de transições fulminantes, esse perde-pressiona insano, ele não respeita o relógio biológico. E muito menos a história do jogador dentro da instituição. Não tem respeito pelos troféus na estante. Nenhum. É uma mudança de paradigma muito severa no dia a dia de treinamentos também.
O time passou a exigir um tipo de esforço repetido, com picos de altíssima intensidade e um tempo de recuperação curtíssimo. Que é algo que o corpo mais velho demora mais para fazer. Com certeza. Os chamados medalhões simplesmente não conseguem mais sustentar essa pegada por 90 minutos. Se eles tentam, o rendimento técnico despenca na reta final das partidas. Lendo tudo isso, a imagem que me veio à mente não é nem a de um simples time de futebol, sabe? É tipo a engenharia complexa de um motor de alta performance. Gostei da analogia. Como assim? É como se o modelo tático do Luiz Castro fosse um motor de Fórmula 1 operando no seu limite absoluto, a 15 mil rotações por minuto. E para não fundir, esse motor exige um lubrificante de baixíssima viscosidade, bem fininho, que flua incrivelmente rápido pelas engrenagens. Que seriam os garotos de 18 anos como o Luiz Eduardo. Exato. E os veteranos seriam o oposto dessa especificação. Seriam aquele óleo de motor pesado. Isso, um óleo robusto, de altíssima qualidade, tipo um óleo de maquinária industrial. Ele oferece uma proteção absurda, cria uma barreira de segurança fantástica e nunca te deixa na mão em condições normais. Mas se você tenta colocar isso na Fórmula 1, O atrito aumenta na hora. Se a gente tenta injetar esse óleo espesso no motor que está girando de forma frenética, o sistema superaquece, perde eficiência e as engrenagens travam. Eles simplesmente não rodam na mesma frequência que o novo sistema exige. Se forçar, causa um colapso. olha, a mecânica dessa analogia ilustra de forma perfeita o dilema que define o sucesso ou a ruína na gestão esportiva de alto nível. Porque não é só tática, né? Não mesmo. É o choque inevitável entre a fidelidade inegociável a um modelo de jogo e a delicadíssima gestão de grupo. O Luiz Castro sabe, através de dados, métricas, GPS, que ele precisa da fluidez e da velocidade constante dos jovens para que o sistema funcione. Para não tomar gol de contra-ataque. Exato. Mas, ao mesmo tempo, o vestiário de um clube gigante não é uma planilha do Excel, sabe? Não é um laboratório isolado e asséptico. Longe disso, é um ambiente super orgânico, carregado de política interna, egos gigantescos, Vaidades e hierarquias de poder. que foram construídas com muito suor, com títulos, com idolatria ao longo de vários anos. Imagina como é difícil para um treinador simplesmente olhar para líderes históricos da instituição e dizer abertamente: olha, o seu corpo não suporta mais o ritmo do futebol que eu decidi implementar. É o tipo de atrito que destrói trabalhos da noite para o dia, se não for muito bem gerido. Porque apaziguar os veteranos, dar minutos de jogo para que eles se sintam importantes e respeitar a liturgia do vestiário. É quase uma obrigação política. E frequentemente é a única rede de proteção que sustenta um técnico no cargo quando chega aquela fase ruim inevitável na temporada. Se você aliena os verdadeiros donos do vestiário em nome de um purismo tático, é um risco que beira insubordinação suicida, sabe? Com certeza. E é por isso que essa decisão específica para o jogo de segunda-feira ganha contornos de um referendo interno. É quase uma votação sobre quem realmente manda no time. Perfeito. E olha só, vasculhando os relatórios com uma lupa, eu vi que existe uma terceira via, o que eles chamam de Plano C. A famosa alternativa oculta. Isso, uma manobra para tentar evitar, pelo menos agora, nesse momento crítico da viagem a Chapecó, esse confronto direto e brutal entre a experiência pesada do Balbuena e a juventude aguda do Luiz Eduardo. E qual é a manobra desenhada nos relatórios? Consistiria em recuar o Noriega para a linha de zaga e aí, como consequência, promover a entrada do Leonel Pérez ali no setor de meio campo para preencher esse espaço que ficaria vazio. O que você acha disso? Essa seria a rota de fuga diplomática, né? Sim, adiar o problema. Taticamente falando, recuar um volante ou um meio-campista de origem como Noriega para a zaga tem os seus méritos. Permite que o time mantenha uma saída de bola extremamente qualificada, com passes verticais que quebram as linhas de marcação. E isso agrada muito o modelo de posse agressiva do Luiz Castro. Exato. E de quebra mantém um nível de intensidade atlética bem superior ao que o Balbuena ofereceria naquela posição. Mas assim, pensando como alguém que precisa montar um quebra-cabeça complexo, para mim essa alteração soa muito como vestir um santo desvestindo o outro.
Totalmente. Porque beleza, você resolve o problema imediato daquela corrida de 50 metros para trás na defesa, mantendo a pegada jovem, só que ao mesmo tempo você arranca o Noriega do meio-campo, onde ele tá jogando bem, e joga o Leonel Pérez no fogo. Mexe na espinha dorsal inteira. Você desmonta completamente os mecanismos de marcação, cobertura e triangulação do setor central do campo. Um setor que já estava funcionando super bem. A conta do entrosamento simplesmente não fecha. E os riscos estruturais dessa manobra são, assim, monumentais. Porque mexer na dinâmica de duas posições vitais ao mesmo tempo ameaça o que a gente chama no jargão do futebol de pequenas sociedades. O que são essas pequenas sociedades? O esporte moderno, em alto nível, depende quase cegamente dessas parcerias microtáticas, sabe? É tipo o lateral que sabe o segundo exato em que o zagueiro vai dar o bote para ele poder fazer a cobertura nas costas. É o volante que entende o tamanho exato da passada do meia que joga do lado dele. Um entrosamento quase invisível. Isso. Então, quando você puxa o Noriega para um território onde ele não domina os instintos naturais de área de um zagueiro de ofício, e ainda lança o Pérez numa engrenagem que já está em movimento, no meio-campo, você desestabiliza o tempo de bola e a memória muscular de dois setores inteiros do campo. Tudo isso apenas para tentar mascarar e adiar uma bomba relógio política no elenco. Exatamente. É um preço altíssimo para não ter que comprar a briga agora. O que nos traz de volta a estaca zero, mas com um peso incrivelmente maior. Porque o que tudo isso significa na prática, para os 90 minutos que começam a rolar na segunda-feira? Significa que a pressão é colossal. Nós temos na mesa a opção do Balbuena, que, como a gente falou, desafia abertamente a eficiência mecânica e espacial do modelo tático de linhas altas do treinador. Temos a opção do Luiz Eduardo, que agita violentamente as águas políticas do vestiário, confronta a hierarquia estabelecida e cá entre nós pode causar um motim silencioso. Sem dúvida. E temos essa terceira via mirabolante com o Noriega, que desafia a própria estabilidade estrutural e o entrosamento do time inteiro em duas faixas do campo. E o que isso significa no final das contas é que o papel com a escalação titular que o Luiz Castro vai entregar para o árbitro da partida vai ser muito, mas muito mais do que uma mera formalidade burocrática, sabe? Vai ser tipo um manifesto. Perfeito, vai ser uma declaração formal e irreversível de princípios. Vai escancarar para todo mundo qual é a verdadeira bússola moral e tática do trabalho do português nesse momento de altíssima tensão. A escalação vai gritar para o mundo quem realmente ganhou a queda de braço nos bastidores. Sem meias palavras, se ele optar pelo Balbuena, vai mostrar que ele escolheu ceder à pressão natural da gestão de grupo, fazendo um gesto claríssimo de conciliação com os cascudos e, por tabela, aceitando baixar as linhas do time. E se ele for de Luiz Eduardo? Aí ele demonstra que decidiu fincar os pés na lealdade inabalável e quase fanática às próprias ideias de jogo intenso, assumindo de peito aberto o desgaste perante os líderes do elenco. E, bom, se ele for pela terceira via... Revela um treinador tentando praticar a arte do malabarismo político, né? Isso, tentando adiar o confronto definitivo a todo custo. Nossa, é muito fascinante perceber como uma análise tática e biomecânica do esporte transcende com tanta facilidade as quatro linhas do campo. Vai muito além do gramado. Vai mesmo. Se a gente imaginar, por exemplo, o cenário corporativo de uma grande agência de tecnologia ou o chão de fábrica de uma indústria em transição, a dor de cabeça do Luiz Castro ilustra muito bem a tensão clássica e universal da liderança corporativa. Aquele conflito entre o novo e o tradicional. Exato, o eterno conflito entre buscar a eficiência máxima e a pureza de um processo moderno e acelerado, e, do outro lado, a necessidade diplomática de acomodar e respeitar o capital humano veterano e influente. Aqueles profissionais que carregam o piano há anos. Aqueles que, mesmo não tendo a agilidade dos recém-chegados, construíram as fundações sólidas da empresa, de onde todo mundo tira o seu sustento hoje. É literalmente a frieza brutal da técnica otimizada versus a complexidade infinita da política humana. É brilhante pensar por esse lado. E sabe que essa conexão com a gestão corporativa nos abre espaço para uma reflexão final que não está diretamente nas notas, mas que é muito intrigante. Algo que grita nos bastidores desse tipo de cenário esportivo moderno. E qual seria essa reflexão? É sobre o dinheiro.
Porque se o modelo de jogo super intenso e inegociável do Luiz Castro exige essa juventude absoluta e constante para funcionar, o que acontece com a saúde financeira e patrimonial da instituição a médio e longo prazo? Ah, o fluxo de caixa do clube. Exatamente. Pensemos no fluxo de caixa, porque se o sistema tático desvaloriza e praticamente impõe uma aposentadoria precoce a grandes lendas do clube, e a gente sabe que esses jogadores veteranos invariavelmente possuem os maiores salários, luvas e bonificações de toda a folha de pagamento. Nossa, é verdade. O clube passa a queimar uma fortuna mensal para manter esses atletas caríssimos sentados no banco de reservas. É o custo invisível do sistema perfeito, sabe? É quase um paradoxo. Totalmente. Até que ponto um esquema tático brilhante, super rápido e esteticamente avassalador dentro das quatro linhas é de fato sustentável e inteligente para os cofres do clube fora dele? A busca obstinada pelo desempenho físico máximo não estaria, no fundo, destruindo o valor dos ativos mais caros que a instituição possui? É a grande questão. O alto rendimento moderno destruindo a viabilidade financeira da gestão de elenco. Uma provocação excelente para quem acompanha a gente pensar um pouco. E é uma daquelas perguntas espinhosas que, olha, não oferecem nenhuma resposta fácil ou reconfortante. Longe disso. Mas é um problema que os gestores e conselheiros do clube vão precisar enfrentar, querendo ou não, e muito em breve. Então fica aqui o convite à reflexão para todo mundo que acompanhou essa nossa dissecação de hoje. Comecem a observar com muito mais atenção as entrelinhas e os silêncios por trás das escalações. Tem muita coisa escondida ali. Sempre tem. Questionem qual é o custo real, tanto humano quanto financeiro, de uma tática que parece inofensiva e perfeita no papel. E, claro, continuem sempre curiosos sobre as engrenagens ocultas que movem o jogo de verdade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho nos bastidores.